Aham. É o mesmo princípio. É curioso, assim, Gil, talvez uma pergunta mais capciosa, se você me permite. Mas você não é à toa, você não é labareda à toa. Ô, labareda. Mas é exatamente o seguinte, imagina, eu queria pensar um pouco sobre a questão da própria ONU nesse Uhum, sentido. Você acha que foi muito grave o que aconteceu com a Ucrânia? sim. Isso ninguém, acho que Não há... não tem como questionar exatamente esse ponto. Só Ah, para Putin, né? Só para... exato. Mas assim, a China, como você falou muito bem, a própria representante americana ela já citava, você falava a questão de direitos humanos. Sim. Fala-se, por exemplo, em campos de trabalho forçado na China, ou campos de concentração, como alguns chamam, Uhum, principalmente de minorias muçulmanas. sim. A China já tem dado vários exemplos de desrespeito a essa política de direitos humanos, a esse tipo de característica, mas obviamente pesa contra o outro lado a relação econômica. Uhum. Você acha que a ONU, e principalmente os países que deveriam esticar um pouco mais essa corda, eles têm sido muito, como seria a melhor palavra? Complacentes. Complacentes com a Rússia e com a China? Essa complacência, ela passa pela estrutura organizacional das Nações Unidas, né? É uma complacência que passa por essa estrutura de organização da ONU. Não é à toa que se defende uma reformulação dessa ONU, né? Uma profunda reformulação da ONU. Porque se você, de fato, vai fazer uma análise da ONU, e aí é um outro podcast, é uma outra discussão, Claro. né? A ONU tem um papel... Inclusive já fique... A ONU tem um papel hoje que é um papel de um pária, né? Mas é de um pária mesmo, porque a ONU tem assistido tragédias naquilo que Principalmente deveria aquelas ser que o não seu maior aparecem na objetivo. TV, né? Naquilo que deveria ser o seu maior objetivo, ou seja, manter a paz no mundo, né? Que é o principal objetivo das Nações Unidas. E desde que a ONU nasceu, essa paz, ela nunca existiu, né? Ela nunca existiu. A ONU hoje tem um papel mais em discussões envolvendo sustentabilidade, fundamentalmente, em grandes eventos, grandes conferências, por mais que também, efetivamente, né, essas práticas ecológicas, elas inexistam, né? São Mas, pautas legítimas, mas que, efetivamente, né, elas Aham. não surtem efeito, não têm surtido efeito, né? O mercado de crédito do carbono é um mercado... É tipo a Apple tirando o É, carregador do... é mais ou menos isso. Então veja, a ONU precisa ser reformulada urgentemente. Do jeito que está a estrutura da ONU, ela vai se manter complacente com esse tipo de situação. burocrática. Veja o que aconteceu, só trazendo um pouquinho para a Guerra Civil Síria. Assad usou armas químicas. Assad usou armas químicas contra os rebeldes. E a ONU fez o quê? E as Nações Unidas fez o quê? Aí você leva para o Conselho de Segurança, aí você leva a discussão para o Conselho de Segurança, né? Quando você leva a discussão para o Conselho de Segurança, esses próprios países se vetam. Os próprios países se vetam, porque eles fazem parte do Conselho e tem um veto. Então, se você defende uma intervenção, ou digamos que, né, fazer uma retaliação maior, né, tanto a Rússia como a China, eles mesmos se vetam. Então, eu estou vetando. Eu faço parte do Conselho, eu tenho um poder de veto, e o meu não é o não que representa 193 países, que são os países signatários. Então, se eu estou dizendo não, a ONU está dizendo não. Você pode explicar melhor, Gil, me permita, o que seria esse poder de veto? Talvez não tenha ficado muito claro. Show de bola. O poder de veto é o poder o poder máximo de você dizer não e o mundo, obviamente, reconhecer esse não e nada pode ser feito se você disse não. Ou seja, vamos lá. Nicolás Maduro, o governo Nicolás Maduro, né, Venezuela, digamos que leva para o Conselho de Segurança uma possível intervenção militar na Venezuela. Vamos formar uma coalizão, os países decidem formar uma coalizão para derrubar o governo Nicolás Maduro. Aí leva para o Conselho de Segurança. Aí tem 15 países no Conselho de Segurança, né? Aí 10, que faz parte de um rodízio, digamos que 10 dizem sim, vamos formar a coalizão e derrubar o governo Maduro. Aí agora eu tenho 5 membros permanentes, né? Aí digamos que tem 5 membros permanentes, digamos que 4 desses 5 também dizem sim, vamos formar a coalizão. Eu já tenho 14 países dizendo sim no Conselho de Segurança. Mas aí aparece um desses 5, aparece um e diz, não, eu não aprovo a coalizão para a derrubada do governo Maduro. Uma China ou uma Rússia, por exemplo. Uma China, uma Rússia. A ONU disse não, ou seja, a comunidade internacional disse não a uma coalizão para derrubar o governo Nicolás Maduro. Então veja, no tocante à guerra da Ucrânia, tá? Se você tenta, não é, digamos que ser mais forte numa pancada sobre a Rússia vai vetar. Se você tenta fazer isso contra a China também vai vetar. Então, a estrutura organizacional das Nações Unidas não permitem que hoje hajam movimentos punitivos
né, severos contra aqueles que hoje estão delineando as relações geopolíticas globais. Porque eles se vetam. Eles têm esse poder. Então, imaginando nesse cenário, tipo, você me colocou uma pulga atrás da orelha aqui agora. Uhum. Imaginando esse cenário, você, ó, beleza, eu concordo com você. A ONU precisa ser reformulada. Sim. Mas dentro dos 5 que estão causando os maiores problemas no mundo hoje, 2 desses personagens têm poder de veto. Porque, veja... Então a gente pode afirmar, perdão. Então eu posso afirmar que a ONU não vai ser reformulada? Porque é muito conveniente para eles que seja desse jeito. É muito difícil, né? É muito difícil a reformulação. Tem um grupo chamado G4, né? A gente tá estendendo aqui para Tem um grupo chamado G4, que são 4 países que defendem essa reformulação, que tem lutado muito por essa reformulação. Mas, cara, já tem mais de 20 anos que existe um grupo de países tentando reformular a ONU e essa reformulação não acontece. Talvez uma mudança significativa nessa estrutura organizacional da ONU, ou o desaparecimento da ONU e o surgimento de um novo organismo supranacional, nós só tenhamos com uma nova ordem geopolítica, né? Ou seja, novas relações, novos posicionamentos. E talvez o resultado, por exemplo, da guerra da Ucrânia e de uma possível intervenção chinesa em Taiwan, sei lá, possa fazer assim como foi a Segunda Guerra. Uma reorganização, né, dessa estrutura, assim como foi, obviamente, com a Segunda Guerra Mundial. Talvez. Entende? Porque eu tenho Mas Liga das reformulação Nações, por reformulação agora, nada. Até porque, na verdade, vamos reformular, porque vocês dois estão causando problema e vocês dois podem dizer, não, eu não quero. Eu não quero essa reformulação. Né? E é o que acontece mais ou menos hoje. Então o Japão quer reformulação, a Alemanha quer reformulação, não é? A Índia quer reformulação e o Brasil. São os países que fazem parte do chamado G4, né? Esse grupo aí, esse clubinho, né? Mas, velho, é muito difícil. É muito difícil que essa reformulação ela seja feita mesmo, porque, na verdade, é preciso manter o mundo como ele está. É importante ter a polaridade, né? É importante existir, tá? Essa situação, porque essa situação traz ganhos, traz alguém, ganhos né? para alguém, né? Que alguém que importa. Exato, que está exercendo suas influências e está interessado, logicamente, demais na manutenção desse momento, né?